os conselhos se constituem num lugar muito privilegiado de representação, de escuta, de mobilização e de incidência. Que este é um lugar de honra. Ser conselheiro é ocupar um lugar honrado na nossa democracia e na nossa sociedade. O conselho ele tem que se posicionar e nesse sentido, ele é um microcosmo das diferentes tensões da realidade. Então, ele é bastante representativo do que nós vamos enfrentar para construir a política. Já deu para sentir que a conversa hoje é quente. A prática da participação é fundamental para a construção de políticas públicas que possam abarcar a diversidade, a pluralidade e os diferentes desafios de desenvolvimento da população brasileira nas várias regiões do país. Para isso é preciso fazer uso do direito de participar, ocupar espaços de monitoramento e construção da política pública, como os conselhos de direito da criança e do adolescente, por exemplo. Poder participar desses espaços é uma conquista da população brasileira a partir da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Estar nesses espaços é colocar em prática os valores democráticos no exercício da política e da cidadania. Veja você a relevância desse instrumento de cidadania, que foi e continua sendo um grande avanço para a nossa sociedade à medida que extrapola as fronteiras do documento e se concretiza na prática. Iniciamos mais um episódio Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania para falar sobre os direitos da criança, uma ação do PIC, Primeira Infância Cidadã, projeto realizado pela Avante Educação e Mobilização Social em parceria com a Petrobras. Meu nome é Andréa Fernandes, estou diretora de comunicação da Avante e hoje na companhia de Maria Tereza Marcílio, presidente da organização que incide politicamente pela garantia de direitos, influenciando na elaboração e implementação de políticas públicas. E ao lado dela, Rita Coelho, atual liderança do MIEB, Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, duas experientes formuladoras de políticas públicas. Elas nos contam sobre seus aprendizados na linha de frente de lutas constantes pela democracia brasileira. Falam, em especial, para quem está atuando nos conselhos de direitos e mostram como essa participação resulta em incidência política. Vamos começar nosso bate-papo com Rita Coelho, que tem uma carreira significativa como gestora no poder público municipal e também federal. Rita, qual a sua visão sobre a construção de uma política pública? Então, no meu entendimento, a gestão pública é que deve dar a direção na construção das políticas. Isso é um papel da gestão pública, né? Até pela forma com que ela é organizada numa democracia, né? Ela é organizada por meio de uma pessoa eleita que representa milhares de pessoas a partir de um projeto que esse coletivo defende, né? Então, são nomeadas as pessoas que vão ocupar esse lugar de construção da política pública. Entretanto, na realidade, essa política ela é definida num jogo de conflitos, num jogo de disputa, de diferentes interesses, de diferentes poderes, de diferentes concepções, por diferentes atores sociais. Então, acaba que não é a gestão pública que dá a direção, né? É esse jogo que dá a direção. E nesse jogo, os movimentos sociais, eles têm um papel estratégico. Primeiro, porque eles representam instâncias organizadas da sociedade civil e representam interesses coletivos. Agora vamos passar a palavra para Maria Tereza Marcílio, que optou por um lugar de atuação junto à sociedade civil organizada. Como você percebe esse processo de construção das políticas públicas? Uma sociedade democrática, ela só se efetiva com uma participação real da sua população
no que tange aos seus direitos. Senão a gente, se pensar que sociedade democrática é você eleger alguém para lhe representar, daí a 4 anos, ser convocada de novo para dar o seu voto, isso não é uma vivência de democracia. O nosso papel é acompanhar tudo que diz respeito a esse, no caso da primeira infância, a esses direitos, como eles estão sendo tratados, como eles estão sendo abordados no nível do Congresso Federal, no nível da Assembleia Estadual, no nível da Câmara de Vereadores no município. Saber como estão votando os nossos representantes, se estão correspondendo ao voto de confiança que foi dado. E caso não estejam correspondendo, não votar na próxima, escolher outra representação. Nós estamos no ano de eleição e isso é fundamental, é o papel, eu diria, o papel primordial do cidadão, da sociedade civil, que quer defender os direitos da criança. Como estão votando as pessoas em que eu votei? Como estão se comportando as pessoas em que eu votei? Esse é um lado da participação da sociedade civil que é fundamental para a definição de uma sociedade democrática. Sem isso, não é. Sem isso, é uma delegação de voz e de poder a um terceiro, é uma terceirização da democracia. E democracia não se faz assim. A outra área de atuação da sociedade civil, também na vigilância, mas também na participação dos conselhos. Quer dizer, a gente se comprometer, quem tem possibilidade, quem tem o currículo que eu digo assim, o lugar para concorrer, para estar nos conselhos, que são órgãos de Estado e que têm representação da sociedade civil e do governo, nós temos que estar aí. Se não estivermos dentro dos conselhos, também acompanhando e cobrando dos conselhos o papel deles de defesa dos direitos da população. O conselho é um lugar de responsabilidade. É preciso ter algum preparo para desempenhar esse papel de representação. Que preparo seria esse? Eu acho que essa questão de você saber o que você está fazendo ali e você ter como norte os marcos legais que defendem esse direito. Então, conhecer profundamente o que já está posto como direito, seja na Constituição, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso da educação, dito na LDB, dito nas diretrizes curriculares, quer dizer, no marco legal da primeira infância, quais são os direitos da criança que eu tenho que estar muito, muito dono deles para poder lutar pela defesa. Seja o Conselho de Direitos da Criança, seja o Conselho de Educação, seja o Conselho Municipal, seja o Conselho Estadual, seja o Conselho Nacional, são, por excelência, locus de advocacy dos direitos, no caso nosso aqui, dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Então, o Conselho é um lugar privilegiado, porque ele é um colegiado, ele é um órgão de Estado, né? E ele tem competências de assessoramento, fiscalização e formulação de política. Então, eu vejo que os conselhos, e aí, no caso, o Conselho de Direitos aqui, sobre a nossa temática, ele é um carro-chefe, né? Porque ele abarca a multiplicidade dos direitos. Eu acho que é um lugar em que o advocacy é parte da competência do Conselho. O Conselho não é um lugar homogêneo. Essa disputa de concepção, de poder, existe tanto na sociedade como um todo, quanto nas casas legislativas, quanto no executivo e no mundo todo. Então, isso não é para a gente ficar surpreso. E o Conselho não seria diferente. Então, a gente vai ter muita capacidade de escuta, muito diálogo, muito jogo de cintura para ir negociando o que não é inegociável e o que é que você pode ceder um pouco para avançar muito. Eu acho que isso é uma aprendizagem que nós, no Brasil, temos feito, mas como a democracia nossa é de soluços, né, a gente
faz um pouquinho, e aí de repente tem uma ruptura, e anda mais um pouco, outra ruptura, anda mais um pouco, outra ruptura, então a gente está sempre soluçando. A gente não ainda constituiu isso como uma prática nossa de cidadão ativo, né? Então, a ideia é de que você tem que estar discutindo sempre, que não vai esperar uma benesse de quem está no poder. A gente fica sempre colocando a culpa, dizendo, porque fulano não fez, ou porque eu não consigo fazer, e não se coloca no lugar do ativo, e do ativo que tem que ter essa habilidade de escutar, de dialogar, de negociar, de saber até onde eu posso ir, até onde eu não abro mão. E, em seguida, eu acho que para você ter um resultado, aí tem que entrar a questão da mobilização. Então, eu entro ali no conselho com o meu chapéu, vamos dizer, o meu chapéu de Movimento Interforos de Educação Infantil. Ou eu entro com o meu chapéu de gestora municipal da educação. Quando eu entro no conselho, esse chapéu fica na chapeleira. Esse chapéu não entra, ele é o meu ingresso, mas a minha identidade, a minha atuação é dada pela crença comum que nos une, os direitos da criança e do adolescente. E o conselheiro, que características ele deve alimentar em si mesmo para que a sua atuação seja vitoriosa? Esse lugar de conselheiro, ele é um lugar muito complexo, que demanda competência de conhecimentos, mas demanda competência para negociar, para se relacionar, para ter legitimidade. Demanda disponibilidade. Se eu não tenho disponibilidade de tempo, se eu não tenho disponibilidade de escuta, não adianta eu ter competência, não adianta eu ter sido eleita ou ter sido indicada, né? A minha possibilidade de atuação está comprometida, a minha condição objetiva de atuação está comprometida. Saber qual é seu papel e seu lugar, o que é que você está ali fazendo, é a primeira coisa, para poder o chapéu não ficar na sua cabeça o tempo todo, né? E você defender o que tem para ser defendido. Conhecer a realidade, conhecer os marcos legais que lhe amparam para defender aquilo, né? Mapear a realidade, saber o que está acontecendo na realidade que viola ou que impede que aquele direito seja plenamente garantido, né? Quem são seus parceiros, quem são seus prováveis opositores, e aí haja escuta, haja diálogo, haja negociação para você conseguir avançar. Eu acho que esse caminho, e isso de você sair apenas de um discurso para ter proposta, ser propositivo e conseguir conquistar as pessoas para a proposta, né? Costurar isso, fazer o bastidor por trás para ver quem é que vai aderir, para não chegar de corpo aberto e se jogar no espaço e depois não dar certo. Quer dizer, são habilidades que eu diria no nível pessoal e são coisas de construção, de conhecimento, de formação, de articulação, de possibilidade de ficar visível, né, de levar as coisas para o público, de buscar outros apoios fora dali. E aí, nessa busca do diálogo para influenciar a tomada de decisão, percebemos uma outra possibilidade de atuação dos conselhos em prática, o advocacy, que é essencial no processo de transformação da realidade num país democrático. Mas fazer advocacy não é um papel exclusivo do conselho, certo? É que o advocacy implica num agente público que quer dialogar, que abre o diálogo. O governo faz diferença. O agente público faz diferença. A gente está vivendo uma situação em que não há perspectiva de diálogo. Então, o advocacy, o próprio lobby, eles ficam muito comprometidos. Maria Tereza, nesse jogo democrático, nos conselhos e para além deles, qual o papel da sociedade civil? Eu diria que é a advocacy da forma mais aberta, ou seja, pressão, pressão, pressão. É de você fazer valer, se organizar, se constituir em redes, né? Hoje em dia a gente vê que as coisas estão muito complexas,
um país imenso como o nosso, desigual, diverso, a gente não faz sozinho. Não adianta dizer que eu sozinha vou conseguir fazer a pressão que eu preciso fazer. Então, se articular em redes, procurar seus pares, organizar ações conjuntas e fazer pressão junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, aos conselhos. Esse é o grande papel da sociedade civil para que tenhamos uma democracia viva e pujante. Não acompanhar as pessoas que a gente elege, não verificar em que assuntos eles estão votando, como estão votando, não é uma sociedade democrática. Então, o lugar da sociedade civil numa democracia é de vigilância permanente, é de acompanhamento diário das questões. É óbvio que nós não podemos acompanhar tudo, o tempo todo. Mas, por exemplo, estamos falando aqui de infância, né, de direitos da primeira infância. Direito à educação, direito à saúde, direito à proteção, direito à participação, direito a ter moradia, alimentação, a poder circular na cidade. Então, acho que é um campo amplo e que exige, para mim, principalmente, vigilância, compromisso e um desejo de se articular com quem você se identifica para poder fazer força, aquela história de que juntos somos fortes, né? Você quebra um graveto, mas você não quebra um monte de gravetos juntos. É mais difícil. E agora, Rita, eu te pergunto, como gestora pública, você já sofreu muita pressão do movimento social? No caso da minha experiência de gestora, que eu trabalhei com a educação infantil, que é a etapa que, por último, integrou o sistema educacional brasileiro, né, que muito recentemente, né, teve financiamento constitucionalmente vinculado ao atendimento e às matrículas, né? O papel deste movimento foi fundamental. Por quê? Porque também é um campo de conhecimento novo e uma política nova, que na estrutura do sistema educacional e da sociedade há uma tendência a desconsiderar a identidade específica da educação infantil, sobretudo no âmbito do sistema educacional, e tratá-la com referências a partir do ensino fundamental. Tratá-la como preparatória do ensino fundamental, tratá-la com as tradições da organização do ensino fundamental, das escolas, né? Então, o movimento social ele tem um papel muito importante. Então, eu vou dar 2 exemplos em que a pressão do movimento social em relação à educação infantil foi muito positiva na construção e foi vitoriosa na construção da política, que é a inclusão das creches no Fundeb, né? O Fundeb foi proposto sem incluir as creches que constitucionalmente e na LDB já estavam definidas como primeira etapa da educação básica. Mas o governo mandou um projeto para o Congresso sem as creches. E o movimento social se organizou, pressionou, pôs neném no colo, fez passeata de carrinho de bebê, né? Conversou com o ministro e incluímos a creche no Fundeb. Ficam aqui registradas importantes lições na palavra dessas 2 grandes ativistas pelos direitos. O papel de cada um é usar o seu espaço na sociedade, a sua competência, o seu lugar de cidadão. Nós temos que ser ouvidos, levar uma proposta juntos, assumindo a força que temos e que talvez não esteja sendo utilizada. Chegamos ao fim de mais um episódio do Avante Mobilização, mas nossa conversa não se esgota aqui. Caso você queira contribuir com o nosso podcast e a construção desse e de outros diálogos, envie sua mensagem para o e-mail avante.comunicacão@avante.org.br. Até a próxima!